Capítulo 34. Estávamos perto do Natal quando tudo foi resolvido. O período das férias se aproximava. Fechei a escola em Morten, cuidando para que a despedida não passasse em branco. A sorte se abre de forma maravilhosa, assim como o coração. E oferecer algo quando recebemos tanto é apenas dar vazão à extraordinária efervescência das sensações. Por muito tempo, senti com prazer que muitas das minhas alunas gostavam de mim. E quando nos despedimos, isso se confirmou. Elas manifestaram seu afeto de forma clara e intensa. Profunda foi minha gratidão ao ver que realmente eu tinha um lugar em seus corações tão simples. Prometi a elas que no futuro nenhuma única semana haveria de se passar sem que eu as visitasse e lhes desse 1 hora de aula na escola. O Sr. Weavers veio depois, que eu já vira as turmas, que agora somavam 70 meninas, saírem em fila e trancara a porta. Estava com a chave na mão, trocando umas poucas palavras especiais de despedida com meia dúzia de minhas melhores alunas, jovens tão decentes, respeitáveis, modestas e bem informadas, quanto poderia ser encontrada entre as camponesas britânicas. E isso é dizer muito, pois afinal de contas, as camponesas inglesas são as mais instruídas, bem educadas e orgulhosas da Europa. Já tive a oportunidade de conhecer camponesas e as melhores entre elas me parecem ignorantes, inferiores e apatetadas se comparadas às minhas garotas de Morten. Considera-se recompensada pela temporada de trabalho árduo? Perguntou o Sr. Weavers depois que elas se foram. Não lhe dá prazer a consciência de ter feito um bem genuíno em sua época e sua geração? Sem dúvida. E só trabalhou por uns poucos meses. Não acha que uma vida dedicada à tarefa de melhorar sua raça seria bem gasta? Acho, eu disse, mas não posso fazer isso para sempre. Quero desfrutar de minhas próprias aptidões, tanto quanto cultivar as das outras pessoas. Devo fazer isso agora. Não chame de volta nem minha mente, nem meu corpo à escola. Já está fechada e eu preparada para as férias. Ele pareceu sério. O que houve? Que súbita impaciência é essa? O que vai fazer? Ser ativa, tão ativa quanto puder. Primeiro, preciso pedir que libere Hannah e arranje outra pessoa para servi-lo. Precisa dela? Sim, para ir comigo até Moor House. Diana e Mary estarão em casa dentro de 1 semana e quero que tudo esteja em ordem antes disso. Entendo, pensei que fosse viajar. Melhor assim. Hannah ficará com você. Diga-lhe que esteja pronta amanhã. Então, e aqui está a chave da escola. A da minha casa deixarei com você pela manhã. Ele pegou a chave. Entrega com muita alegria, disse. Não entendo muito bem essa tranquilidade.
pois não sei com o que pretende se ocupar daqui em diante. Que objetivo, que propósito, que ambição na vida você tem agora? Meu primeiro objetivo será por abaixo, compreende a força da expressão? Por Moor House abaixo dos quartos até o porão. O passo seguinte é esfregá-la com cera de abelha, óleo e um número infinito de trapos, até que esteja brilhando outra vez. O terceiro é arrumar cada cadeira, mesa, cama e tapete com precisão matemática. Em seguida, chegarei perto de arruinar você com carvão e turfa, até que haja uma lareira queimando em cada cômodo. E, por fim, nos 2 dias antes de suas irmãs chegarem, Hannah e eu vamos nos devotar a bater ovos, separar frutas, ralar especiarias, fazer bolos de Natal, picar ingredientes para tortas doces e celebrar outros mitos culinários cujos nomes apenas transmitem uma vaga noção aos não iniciados como você. Meu objetivo, em poucas palavras, é que tudo esteja num estado absolutamente perfeito para Diana e Mary antes da próxima quinta-feira. E minha ambição é lhes dar uma boa ideia de boas-vindas quando chegarem. St. John ainda não estava satisfeito. Tudo muito bem por enquanto, disse ele, mas, sinceramente, acho que quando a primeira onda de euforia tiver terminado, você terá ambições um pouco mais elevadas que alegrias domésticas e confortos caseiros. As melhores coisas do mundo, interrompi. Não, Jane, não. Este mundo não é palco de fruição. Não tente transformá-lo nisso. Tampouco é lugar de descanso. Não se torne indolente. Pretendo, ao contrário, estar bem ocupada. Eu a perdoo, Jane, por ora. Dou-lhe 2 meses para que desfrute inteiramente de sua nova situação e para que se compaza com o encanto tardiamente encontrado dessas relações. Mas depois espero que comece a olhar para além de Moor House e Morten, e da calma egoísta e do conforto sensual que a abundância proporciona. Desejo que então suas melhores energias a perturbem com toda a sua força. Olhei para ele surpresa. St. John, eu disse, acho quase perverso da sua parte falar assim. Estou disposta a viver plena como uma rainha e você quer que eu me sinta perturbada? Com que propósito? Com o propósito de tornar úteis os talentos que Deus lhe deu para guardar e dos quais ele um dia vai pedir um acerto de contas minucioso. Jane, hei de observá-la de perto e ansiosamente estou avisando. E tentarei conter o fervor desproporcional com que se dedica aos prazeres caseiros comuns. Não se aferre tanto aos vínculos da carne. Guarde seu zelo e ardor para uma causa adequada.
Não os desperdice em objetos banais e transitórios. Está me ouvindo, Jane? Sim, como se você estivesse falando grego. Sinto que tenho motivos suficientes para ficar feliz e vou ficar feliz. Até logo. De fato, estive feliz em Moor House e trabalhei duro, bem como Hannah. Ela ficou encantada em ver como eu me entusiasmava naquela casa virada de ponta cabeça. Como eu podia escovar, tirar o pó, limpar e cozinhar. E de fato, depois de um dia ou dois de confusão absoluta, foi uma alegria invocar, pouco a pouco, a ordem no caos, que nós mesmas tínhamos criado. Eu fizera previamente uma viagem até S para comprar móveis novos, tendo minhas primas me dado carta branca para implementar todas as alterações que desejasse, e separando uma parte do dinheiro com esse fim. A sala de estar comum e os quartos deixei mais ou menos como estavam, pois sabia que Diana e Mary teriam mais prazer em reencontrar as confortáveis mesas, cadeiras e camas do que com o espetáculo da novidade refinada. Ainda assim, algumas mudanças eram necessárias para dar à sua chegada o tempero que eu gostaria que tivesse. Cortinas e tapetes novos, escuros e bonitos, alguns enfeites, antiguidades cuidadosamente selecionadas de porcelana e bronze, novas cobertas e espelhos e penteadeiras. Deram conta do recado. Pareciam novos sem ser afetados. Uma saleta vazia e um quarto desocupado mobiliei inteiramente, com mogno envelhecido e cortinas carmim. Coloquei tapetes no corredor e carpetes nas escadas. Quando terminamos, Moor House era um verdadeiro modelo de formosura e conforto do lado de dentro, tanto quanto era, naquela época do ano, um exemplo de desolação invernal e desértica melancolia do lado de fora. A tão aguardada quinta-feira chegou por fim. Elas deviam chegar ao entardecer e, antes disso, as lareiras estavam acesas nos 2 andares. A cozinha estava impecável, Hannah e eu vestidas e tudo estava pronto. St. John chegou primeiro. Eu lhe pedira para ficar fora de casa até que tudo estivesse arrumado. E, na verdade, a mera ideia do movimento, ao mesmo tempo sórdido e trivial, que estava acontecendo entre aquelas paredes, já era suficiente para mantê-lo afastado. Ele me encontrou na cozinha enquanto preparava e assava uns bolos para o chá. Aproximando-se da lareira, ele perguntou se eu estava satisfeita com o trabalho de criada. Respondi, convidando-o para me acompanhar numa inspeção geral do resultado dos meus esforços. Com alguma dificuldade, consegui que ele fizesse um tour pela casa. Ele apenas olhava para os cômodos, sem entrar pelas portas que eu abria, e depois de ter percorrido o andar de cima e o de baixo, disse que devia ter dado
um bocado de trabalho, operar mudanças tão consideráveis em tão pouco tempo. Mas não disse uma palavra de prazer sobre a melhoria da casa. Esse silêncio me desanimou. Pensei que talvez a arrumação tivesse comprometido velhas memórias que ele valorizava. Perguntei se era o caso, num tom um tanto cabisbaixo. Não, de jeito nenhum. Ele notara, ao contrário, que eu respeitara escrupulosamente cada uma delas. Temia, na verdade, que eu tivesse dado ao assunto mais atenção do que merecia. Quantos minutos, por exemplo, eu passara estudando a disposição daquele quarto? Aliás, será que eu poderia lhe dizer onde um determinado livro estava? Mostrei-lhe o volume na estante. Ele o apanhou e, indo ocupar seu habitual recanto junto à janela, começou a ler. Ora, eu não gostei disso, leitor. St. John era um homem bom, mas comecei a achar que dissera a verdade ao se descrever como duro e frio. As humanidades e amenidades da vida não tinham qualquer atração para ele. Seus prazeres pacíficos, nenhum encanto. Literalmente, ele só vivia para aspirar ao que era bom e grandioso. Certamente, mas ainda assim, nunca descansava, nem aprovava que os outros descansassem também. Olhando para sua testa altiva, imóvel como pedra branca, e para os belos traços do seu rosto, enquanto lia, percebi de repente que ele dificilmente daria um bom marido, e que seria uma provação ser sua esposa. Compreendi como que, através de uma inspiração, a natureza do seu amor pela senhorita Oliver. Concordei que não passava de um afeto dos sentidos. Entendi como ele se sentia diminuído pela influência febril que esse amor exercia sobre ele. Como desejava sufocá-lo e destruí-lo, como sempre haveria de duvidar que aquele fosse o caminho para a felicidade permanente, tanto sua quanto dela. Vi que ele era feito do mesmo material com que a natureza cria seus heróis, cristãos e pagãos, seus legisladores, seus estadistas, seus conquistadores. Um baluarte inabalável, disposto a supor o peso de grandes feitos, mas ali, ao lado da lareira, era apenas uma pilastra fria e pesada, soturna e fora de lugar. Esta sala não é o seu lugar, refleti. A cadeia dos Himalaias ou a pradaria dos Cafres e até mesmo o pântano amaldiçoado pelas pragas na costa da Guiné seria mais propício. Ele pode muito bem se apartar da mansidão da vida doméstica. Não é seu elemento. Aqui, seus dons ficam estagnados. Não tem como se desenvolver ou se revelar plenamente. É num cenário de conflito e perigo, onde a coragem é posta à prova, a energia exercida e a força moral empenhada, que ele deve falar e atuar, líder e superior. Uma criança feliz estaria melhor do que ele neste lar.
Ele tem razão ao escolher a carreira de missionário. Vejo isso agora. Elas estão chegando, exclamou Hannah, abrindo a porta da sala. No mesmo instante, o velho Carlo latiu alegremente. Corri lá para fora. Já estava escuro agora, mas podíamos ouvir o barulho de rodas. Logo Hannah acendeu um lampião. O veículo parou diante da portinhola. O cocheiro abriu a porta. Um vulto bastante conhecido saiu primeiro, depois outro. Em 1 minuto, eu tinha o rosto enterrado debaixo dos seus chapéus, sentindo primeiro a face macia de Mary, depois os cachos fartos de Diana. Elas riam, beijaram a mim e depois a Hannah, acariciaram Carlo, que estava quase enlouquecido de alegria. Perguntaram ansiosamente se estava tudo bem e, diante da resposta afirmativa, entraram depressa em casa. Tinham o corpo enrijecido da longa e trepidante viagem desde Whitcross e frio devido ao gélido ar noturno, mas seus belos rostos se iluminaram diante da acolhedora lareira. Enquanto o cocheiro e Hannah traziam as malas, elas perguntaram por St. John. Neste momento ele entrou, vindo da sala de estar. As duas atiraram os braços em volta de seu pescoço ao mesmo tempo. Ele deu um beijo contido em cada uma. Disse em voz baixa algumas palavras de boas-vindas. Ficou ali por um momento conversando e então, dizendo que imaginava que fossem logo se juntar a ele na sala de estar, retirou-se como que para um local de refúgio. Eu acendera as velas para que subíssemos, mas Diana precisava dar ordens relativas à hospedagem do cocheiro. Feito isso, ambas me seguiram. Ficaram encantadas com a reforma e a decoração dos seus quartos, as novas cortinas e tapetes e os vasos de porcelana em cores vivas. Expressaram sua gratidão abertamente. Tive a alegria de sentir que as mudanças estavam exatamente de acordo com seus desejos e que meu esforço acrescentara um vívido encanto à sua alegre volta ao lar. Aquela noite foi encantadora. Minhas primas, exultantes, estavam tão exuberantes em suas narrativas e comentários que sua vivacidade compensava o ar taciturno de St. John. Ele estava sinceramente feliz em ver as irmãs, mas não tinha como compactuar com seu ardoso fervor e sua desmedida alegria. O evento daquele dia, ou seja, a chegada de Diana e Mary, lhe agradava, mas o que adivinha dele, o alegre tumulto, o contente falatório, o aborrecia. Eu o via ansiar pelo amanhã mais calmo. Bem no meio da alegria daquela noite, cerca de 1 hora depois do chá, ouvimos baterem à porta. Hannah informou que um pobre rapaz viera, àquela hora improvável, chamar o Sr. Rivers para ver sua mãe, que estava falecendo. Onde ele mora, Hannah? Lá em Whitcross, a quase 6 quilômetros daqui. E charco e pântano por todo o caminho. Diga a ele que vou. Eu acho, senhor, que não deveria.
Não existe estrada pior do que essa para viajar à noite. Não há nenhuma trilha pelo pântano, e a noite está tão ruim, um vento cortante. É melhor o Senhor mandar um recado, dizendo que estará lá pela manhã. Mas ele já estava no corredor, vestindo a capa. Sem nenhuma réplica ou murmúrio, partiu. Eram 9 horas, não voltou antes da meia-noite. Estava esfomeado e exausto, mas parecia mais feliz do que ao partir. Realizara uma tarefa, esforçara-se, sentira sua própria energia ao dizer sim e não, e estava em melhores termos consigo mesmo. Temo que toda a semana seguinte tenha sido um teste para sua paciência. Era a semana do Natal. Não nos dedicamos a nenhuma ocupação específica, passando-a numa espécie de alegre diversão doméstica. O ar da charneca, a liberdade de estar em casa e a aurora da prosperidade tinham o efeito de um bálsamo revigorante no espírito de Diana e Mary. Estavam felizes da manhã até o meio-dia, do meio-dia até a noite. Sempre tinham algo a dizer, e seu discurso, sagaz, vigoroso e original, era tão encantador que eu preferia ouvi-lo e participar dele ao fazer qualquer outra coisa. Saint John não censurava nossa vivacidade, mas fugia dela. Raramente estava em casa. A paróquia era grande e a população dispersa, e ele arranjava tarefas diárias, visitando os doentes e pobres nos diferentes distritos. Certa manhã no de jejum, depois de parecer um tanto pensativo por alguns minutos, Diana lhe perguntou se seus planos seguiam inalterados. Inalterados e inalteráveis, foi a resposta. E em seguida ele informou que sua partida da Inglaterra fora enfim definida para o ano seguinte. E Rosamond Oliver, sugeriu Mary, as palavras parecendo escapar involuntariamente de seus lábios, pois assim que as pronunciou, fez um gesto como se desejasse recolhê-las. Saint John tinha um livro na mão. Era um hábito antissocial seu ler durante as refeições. Ele o fechou e ergueu os olhos. Rosamond Oliver, disse ele, está prestes a se casar com o Sr. Granby, um dos mais bem relacionados e mais estimáveis residentes de S, neto e herdeiro de Sir Frederick Granby. Fui informado pelo pai dela ontem. As irmãs olharam uma para a outra e então para mim. Nós três olhamos para ele. Estava plácido como vidro. O noivado parece ter sido acertado às pressas, disse Diana. Não deve fazer muito tempo que eles se conhecem. Apenas 2 meses. Viram-se pela primeira vez em outubro, no baile do condado em S. Mas quando não há obstáculos a uma união, como é o caso, e quando essa união é desejável em todos os aspectos, a demora é desnecessária. Vão se casar assim que S. Place, que Sir Frederick
lhes dá de presente, puder ser reformada para recebê-los. Na primeira vez que encontrei St. John sozinho, depois disso, senti-me tentada a lhe perguntar se aquela novidade o incomodava, mas ele não parecia precisar de compaixão alguma, de modo que, longe de me aventurar a oferecer a minha, cheguei a sentir um pouco de vergonha por ter sequer cogitado fazê-lo. Além disso, eu perdera a prática de conversar com ele. Seu retraimento estava novamente congelado e minha franqueza imobilizada por debaixo. Ele não mantivera a promessa de me tratar como suas irmãs. Volta e meia fazia pequenas diferenças entre nós, o que era desanimador e não contribuía em nada para o desenvolvimento da amizade. Em poucas palavras, agora que eu era oficialmente sua parente e vivia com ele sob o mesmo teto, sentia a distância entre nós muito maior do que quando era apenas uma professora na escola da aldeia. Ao me lembrar das confidências que ele fizera, mal podia compreender aquela frieza. Sendo esse o caso, fiquei bastante surpresa quando ele ergueu de súbito a cabeça da mesa sob a qual estava debruçado e disse: "Está vendo, Jane? A batalha foi travada e a vitória conquistada." Sobressaltada, ao vê-lo se dirigir assim a mim, não respondi de imediato. Após pensar um pouco, disse: "Mas você tem certeza de que não está na posição daqueles conquistadores cujas vitórias tiveram um preço alto demais? Será que outra vitória dessas não haveria de arruiná-lo?" "Não creio, e mesmo que estivesse, não tem importância. Jamais viverei outra batalha como essa. O conflito foi resolvido, meu caminho agora está livre. Agradeço a Deus por isso." E regressou aos seus papéis e ao seu silêncio. Quando nossa felicidade, a de Diana, de Mary e minha, acomodou-se a uma rotina mais tranquila e retomamos nossos hábitos usuais e estudos regulares, St. John passou a ficar mais em casa. Sentava-se conosco na mesma sala, às vezes por horas seguidas. Enquanto Mary desenhava, Diana se concentrava num curso de leitura enciclopédica que tinha, para minha surpresa, feito, e eu me empenhava no alemão. Ele se dedicava a uma mística tarefa sua, alguma língua oriental cujo domínio considerava necessário aos seus planos. Assim, ocupado em seu refúgio habitual, ele parecia bastante tranquilo e absorto, mas aqueles olhos azuis por vezes deixavam a gramática estrangeira e perambulavam pela sala, fixando-se em nós com uma intensidade curiosa. Se descoberto, recolhia-se instantaneamente, mas sempre acabava voltando, perscrutador, à nossa mesa. Eu me perguntava o que aquilo significava. Pensava também na satisfação pontual que ele nunca deixava de demonstrar num evento que me parecia pouco significativo: minha visita semanal à escola de Morten. E ainda mais intrigada ficava quando, se o tempo estava desfavorável, nevava ou chovia ou ventava forte,
e suas irmãs insistiam para que eu não fosse, ele invariavelmente desdenhava daquela solicitude e me encorajava a cumprir a tarefa sem me incomodar com as intempéries. Jane não é uma jovem fraca como vocês pensam, ele dizia. Pode suportar uma ventania na montanha, ou a chuva, ou alguns flocos de neve, tão bem quanto qualquer um de nós. Sua constituição é forte e flexível, mais adequada para tolerar o mau tempo do que muitas mais robustas. Quando eu voltava, às vezes bastante cansada e sofrendo com o clima, nunca ousava reclamar, porque sabia que aquilo iria irritá-lo. A força moral sempre lhe agradava, o oposto era um aborrecimento pessoal. Certa tarde, porém, pedi permissão para ficar em casa, porque realmente estava resfriada. Suas irmãs foram para Morten em meu lugar. Eu estava sentada lendo Schiller, ele decifrando seus intricados arabescos orientais. Quando passei de uma tradução a um exercício, por acaso olhei em sua direção. Vi-me então sob a mira dos seus olhos azuis, sempre vigilantes. Por quanto tempo estava me observando, intensa e detalhadamente, não sei dizer. Aquele olhar era tão penetrante e, no entanto, tão frio que me assustei por um momento, como se estivesse naquela sala ao lado de algo sinistro. Jane, o que está fazendo? Estudando alemão. Quero que desista do alemão e aprenda hindustani. Não está falando a sério. Tão a sério que preciso de fato que faça isso e vou lhe dizer por quê. E então ele se pôs a me explicar que o hindustani era a língua que estava estudando e que, conforme avançava, muitas vezes esquecia detalhes do início. E seria de grande ajuda ter alguém com quem pudesse repassar os fundamentos repetidas vezes e assim fixá-los melhor. Disse que sua escolha oscilava por algum tempo entre mim e suas irmãs, mas que se decidira ao ver que das três eu era a que podia se dedicar por mais tempo a uma tarefa. Será que eu lhe faria esse favor? Eu não precisaria fazer o sacrifício por muito tempo, pois faltava apenas 3 meses para sua partida. St. John não era um homem a quem se pudesse negar algo com facilidade. Cada impressão causada nele, de dor ou prazer, ficava gravada profundamente e permanentemente. Consenti. Quando Diana e Mary voltaram, a primeira encontrou sua aluna transferida para seu irmão. Riu e tanto ela quanto Mary concordaram que St. John nunca as teria persuadido a fazer uma coisa daquelas. Ele respondeu em voz baixa: eu sei. Achei-o um professor muito paciente, muito tolerante, mas exigente. Esperava que eu me esforçasse muito e, quando eu correspondia às suas expectativas, ele demonstrava, ao seu modo, sua sincera aprovação. Aos poucos conquistou uma influência sobre mim que me roubou a liberdade mental. Seus elogios e observações me coibiam mais do que sua indiferença. Eu já não podia falar ou rir despreocupada em sua presença,
porque um instinto cansativamente inoportuno me lembrava que a vivacidade, pelo menos em mim, lhe era desagradável. Eu estava tão consciente de que apenas estados de espírito e ocupações relevantes eram aceitáveis, que quando ele estava por perto, todos os esforços para me dedicar a qualquer outra coisa se tornavam vãos. Eu caía vítima de um feitiço que me imobilizava. Quando ele dizia vá, eu ia. Venha, eu vinha. Faça isso, eu fazia. Mas aquela submissão não me agradava. Desejei muitas vezes que ele voltasse a me negligenciar. Certa noite, quando na hora de ir para a cama, suas irmãs e eu desejamos boa noite, ele beijou as duas como de hábito e como também de hábito estendeu-me a mão. Diana, que por acaso estava com um humor descontraído, ela não era dolorosamente controlada pela vontade dele, pois tinha uma igualmente forte e exclamou: St. John, você costumava dizer que Jane era sua terceira irmã, mas não a trata como tal. Deveria beijá-la também. Ela me empurrou em sua direção. Achei-a obtusa e me senti desconfortavelmente perturbada. Enquanto estava ocupada com esses pensamentos e sensações, St. John inclinou a cabeça. Seu rosto grego ficou na altura do meu. Seus olhos questionaram os meus de forma cortante. Ele me beijou. Não existem beijos de mármore ou de gelo, mas foi o que meu primo eclesiástico me deu. Pode ser, contudo, que existam beijos experimentais, e o dele era um desses. Em seguida, ele me olhou para ver qual fora o efeito. Nada excepcional, tenho certeza que não corei, mas talvez tenha empalidecido um pouco, pois sentira que aquele beijo selava minha prisão. Ele não voltou a abrir mão da cerimônia depois disso, e a gravidade e quietude com as quais eu a acatava pareciam investi-la de uma dose de encanto aos seus olhos. Quanto a mim, a cada dia eu desejava agradar-lhe mais, mas para isso sentia que precisava renegar metade da minha natureza, sufocar metade das minhas vontades, desviar minhas preferências de seu rumo original e me esforçar a perseguir objetivos aos quais eu não tinha qualquer propensão natural. Ele queria me preparar para um grau de elevação que eu não tinha condições de atingir. Torturava-me hora após hora, buscar o padrão que ele sustentava. Aquilo era tão impossível quanto refazer meus traços irregulares de acordo com seu padrão correto e clássico, dar aos meus instáveis olhos verdes o brilho azul marinho e solene dos seus. Não era apenas a sua autoridade, contudo, que me escravizava. Ultimamente, estava sendo fácil demais ficar triste. Um mal corrosivo jazia no meu coração e secava minha felicidade na fonte, o mal do suspense. Talvez pense, leitor, que esqueci o Sr. Rochester, em meio a tantas mudanças de lugar e fortuna, nem por um único momento. Sua memória ainda estava comigo, pois não era uma bruma que o sol pudesse dissipar, nem uma figura traçada na areia que tempestades pudessem lavar.
Era o nome gravado numa placa, destinado a durar tanto quanto o mármore em que se inscrevia. O desejo intenso de saber o que acontecera com ele me acompanhava por toda parte. Quando eu vivia em Morten, voltava ao meu chalé todo dia pensando nisso, e agora em Moor House buscava meu quarto toda noite para meditar sobre o assunto. No curso de minha correspondência com o Sr. Briggs acerca do testamento, eu perguntara se ele sabia de algo a respeito do paradeiro e do estado de saúde do Sr. Rochester, mas como St. John previra, ele não tinha nenhuma informação. Escrevi então à Sra. Fairfax solicitando notícias. Tinha calculado que tal medida atenderia à minha necessidade. Tinha certeza que logo obteria uma resposta. Fiquei surpresa quando 2 semanas se passaram, mas depois que 2 meses se foram e dia após dia o correio chegava e não me trazia coisa alguma, fui dominada pela mais aguda ansiedade. Tornei a escrever. Havia uma chance de que a primeira carta tivesse se perdido. Esperanças renovadas se seguiram a esforços renovados. Reluziram com a mesma intensidade por algumas semanas. Depois esmoreceram. Nem uma linha, nem sequer uma frase eu recebi. Quando metade de 1 ano se foi em vã expectativa, minha esperança morreu e passei a me sentir verdadeiramente melancólica. Uma linda primavera brilhava ao meu redor e eu não podia desfrutar dela. O verão se aproximava. Diana tentava me alegrar. Dizia que eu parecia doente e queria me acompanhar até o litoral. A isso, St. John se opôs. Disse que eu não precisava de distração, mas de trabalho. Minha vida atual carecia de propósito. Eu necessitava de um objetivo. E suponho, a fim de suprir essa deficiência, ele estendeu ainda mais minhas aulas de Hindustani e ficou ainda mais exigente. E eu, como uma tola, não pensei em resistir a ele. Não conseguia resistir a ele. Certo dia, eu chegara aos estudos mais desanimada que o habitual. Aquela baixa fora ocasionada por uma profunda decepção. Hannah me dissera, pela manhã, que havia uma carta para mim, e quando lhe pedir para apanhá-la, quase certa de que as notícias longamente aguardadas, enfim, me seriam franqueadas, encontrei apenas um bilhete sem importância do Sr. Briggs, tratando de negócios. A amarga frustração me arrancara algumas lágrimas e agora, enquanto eu me debruçava sobre os caracteres ornamentados e as metáforas elaboradas de um escriba indiano, meus olhos começaram a transbordar outra vez. St. John me chamou para ler ao seu lado. Quando tentei fazer isso, minha voz falhou. As palavras se perderam em soluços. Ele e eu éramos os únicos ocupantes da sala. Diana estava estudando música na sala de estar e Mary fazia jardinagem. Era um belo dia de maio, claro e ensolarado e com uma leve brisa. Ele não expressou qualquer surpresa diante daquela comoção, nem me perguntou o que acontecera. Apenas disse: "Vamos esperar alguns minutos, Jane.
até que você se recomponha. E enquanto eu me recobrava o melhor que podia, ele ficou sentado, calmo e paciente, apoiado na escrivaninha, mais parecendo um médico que observa, com os olhos da ciência, uma crise esperada e plenamente compreensível da doença de um paciente. Tendo sufocado meus soluços, secado os olhos e murmurado algo sobre não estar muito bem naquela manhã, retomei minha tarefa e consegui concluí-la. St. John guardou os livros, trancou a escrivaninha e disse: "Agora, Jane, você vai caminhar um pouco. Venha comigo. Vou chamar Diana e Mary. Não, só quero a companhia de uma pessoa esta manhã, e tem de ser você. Vista-se e saia pela porta da cozinha. Pegue a estrada na direção de Marsh Glen. Vou encontrá-la num instante. Não conheço meios termos. Nunca na vida conheci meios termos para lidar com temperamentos assertivos e rígidos, opostos ao meu, entre a submissão absoluta e a revolta assumida. Sempre observei fielmente a primeira até o momento de explodir, muitas vezes com vulcânea veemência, e então passar a segunda. E como nem as circunstâncias requeriam, nem o meu presente estado de espírito me predispunha à resistência, obedeci piamente às instruções de St. John. Em 10 minutos estava trilhando o caminho selvagem do estreito vale ao lado dele. A brisa soprava do oeste, varria as colinas, doce com o cheiro da urze e do junco. O céu estava de um azul imaculado. O riacho que descia pela ravina, caudaloso com as recentes chuvas da primavera, corria abundante e cristalino, incorporando brilhos dourados do sol e tons de safira do firmamento. Conforme avançamos e deixamos a trilha, começamos a caminhar por uma relva macia, coberta de musgo verde e esmeralda, minuciosamente esmaltada, com pequeninas flores brancas e amarelas parecidas com estrelas. As montanhas se fechavam entre nós. O estreito vale, à medida que avançava, embrenhava-se em seu interior. Vamos descer aqui, disse St. John, quando chegamos às primeiras rochas de um batalhão que guardava um desfiladeiro, aos pés do qual o riacho se precipitava numa cachoeira e onde, um pouco mais adiante, a montanha se desnudava da relva e das flores, conservando apenas a urze como vestuário e o rochedo como ornamento. Onde o silvestre se tornava selvagem, o frescor dava lugar ao ameaçador, onde moravam a desolada promessa de solidão e um último refúgio para o silêncio. Sentei-me. St. John ficou de pé ao meu lado. Ele olhava para o desfiladeiro mais acima e para o vale lá embaixo. Seu olhar seguia com o riacho e voltava atravessando o céu sem nuvens que o coloria. Tirou o chapéu, deixou que a brisa agitasse seus cabelos e beijasse sua testa. Parecia em comunhão com o espírito daquele recanto. Com o olhar, despedia-se de algo.
e hei de vê-lo outra vez, disse em voz alta, em sonhos, quando estiver dormindo junto ao Ganges, e depois, numa hora mais remota, quando outro sono me dominar, na margem de um rio mais escuro. Estranhas palavras movidas para um estranho amor. A paixão de um patriota devotado por sua terra natal. Ele se sentou. Por meia hora não falamos, nem ele comigo, nem eu com ele. Ele então retomou. Jane, parto em 6 semanas. Já reservei um lugar no East Indiaman, que zarpa no dia 20 de junho. Que Deus o proteja, pois vai realizar seu trabalho, respondi. Sim, disse ele, essa é minha glória e minha alegria. Sou o servo de um Senhor infalível. Não estou viajando sob desígnio humano, sujeito às leis falhas e ao controle equivocado de todos esses frágeis vermes que são meus semelhantes. Meu rei, meu legislador e meu capitão é o Todo-Poderoso. Parece-me estranho que todos ao meu redor não compartilhem da vontade de se alistar sob o mesmo estandarte, de seguir a mesma empresa. Não são todos que têm a sua força, e seria uma tolice para os fracos querer marchar com os fortes. Não me refiro aos fracos, nem penso neles. Dirijo-me apenas aos que são dignos do trabalho e têm competência para realizá-lo. Esses são poucos e difíceis de encontrar. Você tem razão, mas quando encontrados, é correto incentivá-los, encorajá-los a fazer esse esforço, mostrar-lhes quais são os seus dons e por que lhes foram conferidos, proferir a mensagem dos céus junto ao seu ouvido, oferecer-lhes, vindo de Deus, um lugar no grupo dos seus eleitos. Se são realmente qualificados para a tarefa, não seriam seus próprios corações os primeiros a lhes informar? Senti-me como se um feitiço terrível estivesse me rodeando. Eu temia ouvir a palavra fatal que selasse o encantamento e me faria presa dele. O que o seu coração diz? Indagou Saint John. Meu coração está calado, meu coração está calado, respondi, aflita e perturbada. Então, devo falar por ele. Continuou a voz profunda e implacável. Jane, venha comigo para a Índia. Venha como minha esposa e companheira de trabalho. O vale e o céu rodaram, as montanhas se elevaram. Era como se eu tivesse ouvido uma convocação dos céus, como se um mensageiro visionário, como aquele da Macedônia, tivesse enunciado: venha nos ajudar. Mas eu não era um apóstolo, não podia contemplar o arauto, não podia receber seu chamado. Ah, Saint John, exclamei, tenha piedade. Apelei a quem, no cumprimento daquilo que considerava ser sua missão, não conhecia piedade nem remorso. Ele insistiu. Deus e a natureza a destinaram a ser esposa de um missionário. Não são dotes físicos, mas sim mentais, que lhe conferiram. Você foi feita para o trabalho, não para o amor. Deve ser esposa de um missionário e há de ser. Seja minha, eu a reivindico, não para o meu prazer, mas para o serviço do meu soberano.
Não sou a pessoa certa para o posto. Não tenho vocação, eu disse. Ele previra essas primeiras objeções. Não estava irritado com elas. Na verdade, quando se encostou no penhasco atrás dele, cruzou os braços e fixou uma expressão impassível no rosto. Vi que estava preparado para uma disputa longa e árdua e que se munira de um estoque de paciência que durasse até o fim. Decidido, contudo, a que esse fim fosse uma vitória para ele. A humildade, Jane, disse ele, é o fundamento das virtudes cristãs. Você diz que não é a pessoa certa para o trabalho. E quem é? Ou quem, tendo recebido um chamado genuíno, acredita ser digno dele? Eu, por exemplo, não passo de pó e cinzas. Como São Paulo, reconheço ser o pior dos pecadores, mas não permito que essa noção da minha vileza pessoal me desencoraje. Conheço o meu líder. Ele é poderoso na mesma proporção. E embora tenha escolhido um instrumento débil para realizar uma grande tarefa, irá com o manancial inesgotável de sua providência suprir o que me falta para que se cumpra seus desígnios. Pense como eu, Jane, confie como eu. É na rocha eterna que peço que se apoie. Não tenha dúvida de que ela suportará o peso de sua fraqueza humana. Não sei como é a vida de missionário. Nunca me informei sobre esse tipo de trabalho. Nesse sentido, posso humildemente ajudar, determinar suas tarefas a cada hora, estar sempre ao seu lado, ajudá-la a cada momento. Isso eu poderia fazer no início. Logo, pois conheço sua força, você estaria tão segura e preparada quanto eu e já não precisaria da minha ajuda. Mas minha força, onde está ela para essa missão? Não consigo senti-la, nada se manifesta ou se comove em mim. Quando ouço você falar, não sinto uma chama se acendendo, o pulso acelerando, uma voz me aconselhando ou encorajando. Ah, gostaria que você pudesse ver como minha mente está como um calabouço escuro, com um único medo encolhido num canto e agrilhoado nas profundezas. O medo de ser persuadida por você a tentar o que não tenho condições de realizar. Tenho uma resposta para você. Ouça. Venho observando-a desde que nos conhecemos. Faz 10 meses que você é meu objeto de estudo. Testei-a durante esse tempo de várias formas variadas. E o que foi que deduzi? Na escola do povoado, notei que podia se dedicar bem, de maneira pontual e correta, a um trabalho que não corresponde aos seus hábitos e interesses. Vi que podia realizá-lo com competência e tato, podia dominá-lo. Na calma que demonstrou ao saber que se tornara subitamente rica, li uma mente livre do vício de Dema. As coisas não tinham nenhum poder indevido sobre você. Na prontidão resoluta, com quem dividiu sua fortuna em 4 partes, ficando com apenas uma e cedendo a outras 3 a um senso de justiça abstrato. Reconheci uma alma que se comprazia na chama
e na exaltação do sacrifício. Na afabilidade com que, a meu pedido, você abandonou um estudo em que estava interessada e adotou outro porque me era útil, na dedicação incansável com que desde então vem perseverando nele, na energia infatigável e serenidade inabalável com que vem enfrentando as dificuldades, reconheço as qualidades que procuro. Jane, você é dócil, diligente, abnegada, fiel, constante e corajosa, muito cordial e muito heróica. Não deixe de confiar em si mesma. Eu confio em você sem reservas. Como diretora de escola na Índia e ajudante entre as mulheres, sua ajuda será para mim inestimável. Minha mortalha de ferro se contraía sob meu corpo. A persuasão avançava a um passo lento e seguro. Eu podia fechar os olhos tanto quanto quisesse. Aquelas últimas palavras haviam conseguido abrir um caminho que até então parecia bloqueado. Meu trabalho, que parecera tão vago, tão irremediavelmente difuso, foi se condensando à medida que St. John falava e, por fim, assumiu uma forma definida, moldada por suas mãos. Ele esperava uma resposta. Pedi um quarto de hora para pensar antes de me arriscar a dizer qualquer outra coisa. Claro que sim, ele respondeu e, levantando-se, caminhou desfiladeiro acima, jogando-se num monte de urze e ali ficou, imóvel. Posso fazer o que ele quer. Sou obrigada a ver e reconhecer isso. Meditei. Isso é, se a vida me for poupada. Sinto que a minha existência não vai se estender muito sob um sol indiano. E daí? Ele não se importa com isso. Quando chegasse a hora de minha morte, haveria de me entregar com toda a serenidade e santidade ao Deus que me criou. A situação está muito clara. Ao deixar a Inglaterra, eu deixaria minha terra amada mais vazia. O Sr. Rochester não está aqui. E se estivesse, o que significa? O que jamais haveria de significar para mim? Minha questão é viver sem ele. Nada mais absurdo ou mais doentio do que me arrastar dia após dia, esperando alguma impossível mudança na circunstância que me reunisse a ele. É claro, como St. John já disse, que devo buscar outro interesse na vida para substituir o que perdi. Não é a ocupação que ele está me oferecendo, de fato, a mais gloriosa que o homem pode assumir ou Deus pode designar. Não é por trabalho nobre e sublimes resultados a mais adequada para preencher o vazio deixado por afetos arrancados e esperanças demolidas? Acredito que tenha que dizer sim, e contudo estremeço. Misericórdia, se eu me juntar a St. John, abandono metade de mim mesma. Se for para a Índia, será para a morte prematura. E como será preenchido o intervalo entre deixar a Inglaterra pela Índia e a Índia pelo túmulo? Ah, bem sei.
Isso também está bastante claro. Tentarei satisfazer Saint John até meus músculos doerem. Vou satisfazê-lo até a essência mais sutil e o aspecto mais distante de suas expectativas. Se eu for mesmo com ele, se fizer mesmo o sacrifício que ele me incita a fazer, será de forma absoluta. Jogarei tudo no altar, coração, entranhas, a vítima inteira. Ele nunca vai me amar, mas há de me aprovar. Vou-lhe mostrar forças que ele ainda não viu, recursos de que ele nem suspeita. Sim, posso trabalhar tão arduamente quanto ele, e me queixar igualmente pouco. Aceitar seu pedido, então, é possível, exceto por um detalhe terrível. Ele me pede para ser sua esposa, mas não tem por mim um coração de marido, mais do que o gigante sisudo, que é aquela pedra pela qual o riacho espuma adiante. Ele me estima como um soldado aprecia uma boa arma, e isso é tudo. Não sendo casada com ele, isso nunca me magoaria, mas posso deixá-lo concluir sua experiência, realizar friamente seus planos, passar por uma cerimônia de casamento. Posso receber um anel de noivado, tolerar todas as formas de amor, que não duvido que ele observaria escrupulosamente, mesmo sabendo que o espírito estaria ausente. Posso suportar a consciência de que cada carinho que ele faz é um sacrifício baseado em princípios? Não, um calvário como esse seria monstruoso. Nunca vou me submeter a algo assim. Como irmã, poderia acompanhá-lo, não como esposa. Vou lhe dizer isso. Olhei na direção do pequeno monte. Lá estava ele, imóvel, como uma coluna caída. O rosto se virou em minha direção, os olhos brilhando vigilantes e penetrantes. Ele se pôs de pé e se aproximou. Estou pronta para ir à Índia, se puder ir livre. Sua resposta requer uma explicação, disse ele. Não é clara. Até então, você tem sido um irmão para mim e eu uma irmã para você. Continuemos assim. É melhor que não nos casemos. Ele fez um não com a cabeça. O amor fraternal não será suficiente neste caso. Se você fosse minha irmã verdadeira, seria diferente. Eu a levaria e não procuraria uma esposa. Mas, sendo a situação como é, ou nossa união deve ser consagrada e selada pelo matrimônio, ou não pode existir. Obstáculos de ordem prática se opõem a qualquer outro arranjo. Não consegue ver Jane. Pense por um momento, sua razão tão sensata há de guiá-la. Refleti e ainda assim minha razão, tal como era, levou-me somente ao fato de que não nos amávamos como marido e mulher e, portanto, concluí que não deveríamos nos casar. Foi o que eu lhe disse. Saint John, retorqui. Considero um irmão e você me considera uma irmã. Continuemos assim. Não podemos, não podemos. Ele respondeu com uma determinação curta e firme. Não é possível. Você disse que irá comigo para a Índia, lembre-se.
Disse isso com uma condição. Bem, ao ponto principal, que é partir comigo e me acompanhar em meus futuros trabalhos, você não objeta. É como se já tivesse arregaçado as mangas, é consistente demais para voltar atrás. Só precisa manter um objetivo em mente: como fazer seu trabalho da melhor forma. Simplifique seus complicados interesses, sentimentos, pensamentos, desejos, objetivos. Concentre todas as questões em um propósito, o de cumprir plena e efetivamente a missão de seu grande Senhor. Para isso, deve ter um parceiro, não um irmão, pois esse elo é muito tênue, mas um marido. Eu tampouco quero uma irmã. Uma irmã poderia ser tirada de mim a qualquer momento. Quero uma esposa, a única companheira que tenho como realmente influenciar na vida e manter ao meu lado até a morte. Estremeci quando ele falava. Senti sua veemência até a medula, seu ímpeto por todo o corpo. Procure outra pessoa, Saint John. Procure uma mulher adequada a você. Adequada ao meu propósito, você quer dizer. Adequada à minha vocação. Mais uma vez lhe digo que não é com a insignificante criatura particular, o mero homem, com seus sentidos egoístas, que desejo que você se case. É com o missionário. E darei ao missionário minhas energias, já que é tudo que deseja, mas não minha pessoa. Isso seria um desperdício. Para ele, minha personalidade não tem serventia. Guardo-a para mim. Não pode fazer isso, nem deve. Acha que Deus vai ficar satisfeito com meia oblação? Que vai aceitar seu sacrifício mutilado? É a causa de Deus que eu advogo. É sob o estandarte dele que a alisto. Não posso aceitar, em seu nome, um juramento incompleto. Deve ser integral. Darei meu coração a Deus, eu disse. Você não o quer. Não posso garantir, leitor, que não houvesse um sarcasmo reprimido, tanto no tom quanto no sentimento com que falei isso. Até então, eu temera silenciosamente Saint John, porque não queria entendê-lo. Ele me assustava porque me mantinha na dúvida. Quanto dele era santo, quanto era mortal, eu não sabia dizer. Mas revelações estavam sendo feitas naquela conversa. Sua natureza se descortinava diante dos meus olhos. Vi suas fraquezas, compreendi-as. Entendi que ali onde estava, sentada naquele chão coberto de urze e com aquela bela figura diante de mim, eu estava diante de um homem, tão falível quanto eu. Caiu o véu de sua rigidez e de seu despotismo. Senti nele suas qualidades, assimilei sua imperfeição e ganhei coragem. Eu estava ao lado de um igual, alguém com quem podia argumentar, alguém a quem, se assim me conviesse, poderia resistir. Ele havia ficado em silêncio depois da minha última frase e arrisquei encarar seu rosto. Seu olhar fixo em mim expressava ao mesmo tempo grave surpresa
e aguda curiosidade. Ela está sendo sarcástica, e sarcástica comigo. Parecia dizer: o que isso significa? Não nos esqueçamos que este é um assunto sério, ele disse não muito depois. Um assunto que não podemos considerar ou tratar levianamente, sem incorrermos em pecado. Acredito em você, Jane, quando diz que dará seu coração a Deus. É tudo que eu quero. Uma vez tendo arrancado o coração do meio dos homens e o confiado ao seu Criador, o triunfo do reino espiritual na terra será o seu principal deleite e esforço. Estará pronta para fazer o que quer que possibilite esse fim. Verá que ímpeto terão seus esforços e os meus com nossa união física e mental pelo casamento. A única união que confere um caráter de permanente conformidade aos destinos e desígnios do ser humano. E, superando todos os pequenos caprichos, todas as dificuldades triviais e sentimentos menores, todos os escrúpulos com relação ao grau, tipo, intensidade ou suscetibilidade de meras inclinações pessoais, vai querer tomar seu lugar nessa união o quanto antes. Vou mesmo, eu disse cortante, e olhei para o seu rosto, de traços tão belos, mas estranhamente intimidantes em sua rigidez, para sua fronte, imperiosa, mas não aberta, para os seus olhos, brilhantes e profundos e intensos, mas nunca suaves, para o seu corpo alto e imponente, e me imaginei sua esposa. Ah, nunca daria certo. Como sua auxiliar, sua colega, tudo estaria bem. Eu atravessaria oceanos com ele nessa condição. Trabalharia com ele nesse ministério. Sob sóis orientais, em desertos asiáticos, haveria de admirar e copiar sua coragem e devoção e vigor. Me submeteria sem protestos ao seu comando, sorriria imperturbável diante de sua ambição impossível de dissuadir, separaria o cristão do homem, estimaria profundamente o primeiro, perdoaria espontaneamente o segundo. Muitas vezes sofreria, sem dúvida, ligada a ele somente nessa condição. Meu corpo estaria sob o jugo bastante rigoroso, mas minha mente e meu coração estariam livres. Eu sempre teria meu eu íntegro ao qual regressar, meus sentimentos naturais e livres aos quais me voltar em momentos de solidão. Haveria recantos em minha mente que seriam somente meus, que ele nunca conheceria, e sentimentos florescendo ali, frescos e abrigados, que sua severidade nunca poderia fazer murchar, nem sua aguerrida marcha de soldado pisotear, mas como sua esposa, o tempo todo ao seu lado, o tempo todo controlada, o tempo todo observada, forçada a manter o fogo da minha natureza continuamente brando, compelida a arder internamente e nunca dar um grito, embora a chama reprimida consumisse uma víscera após a outra. Isso seria intolerável. Sem John, exclamei, ao chegar a esse ponto em meus pensamentos. E então ele respondeu gélido:
Repito que consinto livremente em ir como ajudante, mas não como esposa. Não posso me casar com você e me tornar uma parte sua. Uma parte de mim você deve se tornar, ele respondeu ponderado. De outra forma, todo o acordo se anula. Como posso eu, um homem que ainda não tem 30 anos, levar comigo para a Índia uma garota de 19, ao menos que ela seja casada comigo? Como ficaríamos juntos, às vezes em lugares isolados, às vezes em meio a tribos selvagens, sem ser casados? Muito bem, disse eu, ficaríamos tão bem quanto se eu fosse sua irmã verdadeira, ou um homem ou um clérigo como você. Todos sabem que você não é minha irmã. Não posso apresentá-la como tal. Isso atrairia suspeitas caluniosas para nós dois. Quanto ao resto, embora você tenha o cérebro sagaz de um homem, tem o coração de uma mulher. Não daria certo. Daria, afirmei com certo desdém. Bastante certo. Tenho o coração de uma mulher, mas não no que lhe diz respeito. Para você, tenho apenas a constância de um colega, a franqueza, a fidelidade e a fraternidade, se quiser, de um companheiro soldado, o respeito e a submissão de um neófito por seu mestre. Nada mais, não tema. É o que eu quero, ele disse, falando por si mesmo. É exatamente o que eu quero, mas há obstáculos no caminho. Precisam ser removidos. Jane, você não se arrependeria de se casar comigo. Pode ter certeza. Temos que nos casar, repito. Não há outra maneira. E, sem dúvida, haveria amor suficiente no casamento para tornar a união legítima, mesmo aos seus olhos. Desprezo a sua ideia de amor. Não pude evitar dizer, enquanto me levantava e parava diante dele, apoiando as costas na rocha. Desprezo o sentimento falso que me oferece. Sim, St. John, e desprezo você quando me propõe algo assim. Ele me olhava fixamente, apertando os lábios bem delineados, se estava exasperado ou surpreso, ou o que, não era fácil dizer. Ele conseguia controlar sua expressão completamente. Eu jamais esperava ouvir isso de você, disse ele. Acho que nada fiz ou falei para merecer desprezo. Fiquei tocada com seu tom suave e intimidada com sua conduta elevada e calma. Perdoe minhas palavras, St. John, mas é culpa sua eu ter sido levada a falar com tanta franqueza. Você trouxe o assunto sobre o qual nossas naturezas discordam, um assunto que nunca deveríamos discutir. A própria palavra amor é a semente da discórdia entre nós. Se acontecesse, o que faríamos? Como nos sentiríamos? Meu querido primo, abandone esse conceito de casamento. Esqueça-o. Não, disse ele, é um conceito longamente cultivado, o único que pode garantir meu grande objetivo. Mas não vou mais insistir por enquanto. Amanhã parto para Cambridge. Tenho muitos amigos lá, dos quais gostaria de me despedir. Ficarei fora por 2 semanas.
Aproveite esse tempo para considerar minha oferta e não se esqueça de que se recusar não é a mim que nega, mas a Deus. Por meu intermédio, Ele descortina uma nobre carreira para você, a qual só pode assumir como minha esposa. Recuse-se e estará se limitando para sempre a um caminho de facilidade egoísta e obscuridade infrutífera. Será incluída entre aqueles que negaram a fé e que são piores que os infiéis. Ele terminara. Virando-me as costas, falou pela última vez. Olhou para o rio, olhou para as montanhas. Mas agora seus sentimentos estavam todos encerrados em seu coração. Eu não era digna de ouvi-los. Enquanto caminhava ao seu lado, de volta para casa, li em seu silêncio pesado tudo o que sentia por mim. A decepção de uma natureza austera e tirânica, que encontrara resistência onde esperava docilidade. A condenação de um julgamento frio e infalível, que encontrara sentimentos e pontos de vista com os quais não podia compactuar. Em poucas palavras, como homem, ele queria me obrigar a obedecer. Era apenas como sincero cristão que tolerava com tanta paciência a minha perversidade e concedia espaço à reflexão e ao arrependimento. Naquela noite, depois de ter beijado suas irmãs, ele julgou apropriado nem sequer me cumprimentar com um aperto de mão e saiu da sala em silêncio. Eu, que embora não tivesse amor, tinha muita amizade por ele. Fiquei magoada, tanto que lágrimas me vieram aos olhos. Vejo que você e St. John andaram brigando, Jane, disse Diana, durante sua caminhada na charneca, mas vá atrás dele. Ele está no corredor esperando por você, quer se desculpar. Não tenho orgulho em circunstâncias assim. Sempre prefiro a felicidade à dignidade, e fui atrás dele. Estava parado ao pé da escada. Boa noite, St. John, eu disse. Boa noite, Jane, ele respondeu calmamente. Aperte minha mão, pedi. Que toque frio e fraco ele deixou sobre meus dedos. Estava profundamente aborrecido com o que acontecera. A cordialidade não havia de amolecê-lo, nem as lágrimas iriam comovê-lo. Não haveria reconciliação feliz, nada de sorrisos alegres ou palavras generosas. Ainda assim, o cristão estava paciente e plácido, e quando lhe perguntei se me perdoava, ele respondeu que não tinha o hábito de guardar rancor, que não tinha por que me perdoar, pois não havia se ofendido. Com essa resposta, ele me deixou. Eu preferia que tivesse me dado um soco.